Eu havia prometido que esse ano eu leria um romance arturiano, que eu gostaria de saber mais sobre os mitos em torno do lendário rei Arthur. E eu postei há um tempo atrás o meu vídeo sobre História dos Reis da Bretanha, que é um dos livros que originou esses mitos. Porém, o História dos Reis da Bretanha não chega a ser um romance arturiano. Ele é um livro pseudo-histórico. Hoje eu quero falar então com vocês sobre um dos mais importantes romances arturianos, que é Lancelot, o Cavaleiro da Carroça, de Chrétien de Troyes. Esse é um romance que vai introduzir essa figura lendária do Lancelot e o amor entre Lancelot e a rainha Guinevere. Como nós vimos lá no História dos Reis da Bretanha, esse período mitológico do reinado de Arthur, ele seria um período onde os cavaleiros eram os melhores do mundo, onde as damas eram as mais honradas e as pessoas eram cheias de virtude. A corte do rei Arthur, ela é toda muito idealizada. E pelos romances arturianos, nós vamos descobrindo que essa corte ela é tão admirada que até mesmo o mundo mágico admira essa corte e tenta desafiar esses cavaleiros para ver se eles são realmente os melhores, se eles são realmente os mais virtuosos. E aqui, nesse livro, é isso que vai acontecer. Essa história se inicia em um momento em que Arthur está reunido com a sua corte e chega nessa reunião o Malegant, que seria um vilão obscuro. Ele é meio que um ser mágico e ele vai questionar o quanto que Arthur confia nos seus cavaleiros, se ele confia neles a ponto de confiar a vida de sua esposa, a rainha Guinevere, nas mãos desses cavaleiros. Ele fala que se o rei Arthur confiar tanto assim neles, que ele vai então sequestrar a Guinevere para testar se os cavaleiros conseguem resgatá-la. Antes mesmo do Arthur tomar uma decisão, a Guinevere vai se voluntariar para ser sequestrada, olha só. E assim eles vão enviar então o primeiro cavaleiro para ir resgatá-la, que vai ser o Sir Kay, e o Sir Kay vai ser sequestrado também. Ele vai ficar lá prisioneiro no reino de Malegant. Então nós vamos acompanhar o envio de Sir Gawain e de um segundo cavaleiro que o nome não é revelado a princípio. Nessa longa viagem, eles vão se deparar com uma carroça que é guiada por um anão, e esse anão promete que pode os levar até o local aonde Guinevere está. Porém, essa carroça é uma carroça que era utilizada por prisioneiros, por pessoas que cometeram as piores atrocidades. Então essa pessoa, ela seria levada nessa carroça até o local onde ela receberia sua pena de morte, e no caminho aonde essa carroça passasse, a pessoa que estivesse na carroça ia passar por humilhações, ela ia sofrer vexames, as pessoas podiam tacar coisas nessa pessoa. E esse cavaleiro sem nome, ele vai aceitar o convite do anão e vai subir na carroça. Ele lá vestido de cavaleiro em cima dessa carroça destinada às piores pessoas. O Sir Gawain, ele está cumprindo essa missão devido ao seu dever, à sua honra. Mas o outro cavaleiro, o cavaleiro da carroça, ele está cumprindo essa missão porque ele é apaixonado, porque ele ama a rainha Guinevere. Por isso, em todo lugar que ele passa, ele é conhecido como Cavaleiro da Carroça. Nessa jornada, ele vai enfrentar muitos desafios, situações extremas, criaturas mágicas.
E ele vai vencer todos esses desafios que se apresentam com o amor que ele sente pela rainha Guinevere. É isso que vai dar energia, que vai motivar para que ele vença essas batalhas. O Chrétien de Troyes, ele vai escrever esse romance em um período onde os casamentos eram arranjados, que os casamentos eram feitos por questões políticas como forma de acordo. Ele está escrevendo justamente para essas pessoas da corte que não tinham a opção de se casar por amor. Então elas precisavam encontrar outros meios para viver esses amores. E é nesse solo que nasce a ideia de amor cortês, esse amor da corte. Esse amor que um cavaleiro sente por uma dama. É um amor quase impossível por uma dama que é idealizada, que é algo inalcançável. O cavaleiro, ele se submete a essa dama da mesma forma que um vassalo se submetia a um senhor. E ele vai enfrentar toda uma série de adversidades para ganhar, às vezes, um único gesto. É um olhar, é um lenço. São coisas muito simbólicas e algo que poucas vezes se concretiza. Esse cavaleiro aqui, ele passa por desafios, passa pela humilhação da carroça em nome do amor por essa dama. E é esse amor que vai fazer com que ele vença todos esses desafios. Quando ele chega no castelo de Meleagant, ele precisa atravessar uma ponte. E essa ponte, a Ponte da Espada, ela tem esse nome porque ela é uma ponte tão fina quanto a lâmina de uma espada. Então quem vai atravessar essa ponte se corta. Ele tira sua armadura e vai passar e chegar ao outro lado dessa ponte todo cortado. Mas ele vai vencer mais esse desafio em nome do amor. E chega lá, ele duela com esse vilão, o Meleagant, e ele quase mata o Meleagant. Ele só não mata porque existe a figura do pai do Meleagant que está sempre implorando misericórdia pelo filho. Então, após vencer o Meleagant, ele quer ver a rainha, mas a rainha fala que está decepcionada com ele por algum motivo que ela não revela e que não o quer ver. Então ele fica muito triste. Essa tristeza vai deixar ele muito mal. E ele vai ter um segundo duelo com o Meleagant, na qual ele já está quase perdendo. E quando ele está lá quase sendo derrotado pelo Meleagant, uma das servas da rainha vai observar da torre o que está acontecendo e vai pedir que a rainha venha até a janela assistir ao combate. Então, ela vai perguntar para a rainha qual é o nome daquele cavaleiro que estava lutando por ela. E a rainha vai revelar que o nome dele é Lancelot. A serva então vai gritar para que Lancelot olhe para a torre e veja que a rainha o assiste. Quando ele vê a imagem da rainha na torre, ele recupera então as suas forças e ele vai lutar e vencer mais uma vez o Meleagant, olhando para a rainha. A rainha então esclarece que lá atrás, quando o Lancelot foi convidado pelo anão a subir na carroça, ele hesitou um pouco antes de subir na carroça e que por causa dessa pequena hesitação dele, ela tinha ficado decepcionada, mas que agora ela já o perdoara. Ela já o perdoou tanto que vai inclusive convidar para que ele vá até a sua torre, até os seus aposentos, e estar com ela durante a noite, antes dele voltar para Camelot, que era o reino do rei Arthur. Ele vai até os aposentos dela e quando ele está subindo a torre, ele machuca o seu pé e o pé dele começa a sangrar. Então o pé dele suja um pouco a cama da rainha de sangue sem que eles vejam. Ele vai embora e quando ele vai embora chega o Meleagant. Ele vai ver que a cama da rainha está suja de sangue e vai apontar que Sir Kay,
que estava com uma doença e por isso estava sangrando muito, havia tido relações com a rainha e a rainha estava então desonrada. Eles convocam então Lancelot para lutar no lugar de Sir Kay, para defender a honra da rainha, para provar que aquilo não havia acontecido e que a rainha não havia perdido sua honra. Então o Meleagant decide ter esse novo conflito com o Lancelot, mas esse conflito agora vai acontecer lá em Camelot, lá no reino do rei Arthur. O Meleagant consegue então prender Lancelot numa torre, de modo que ele não possa ir para o combate. E aí o Meleagant vai dizer para as pessoas que ele não foi porque ele fugiu, ficou com medo e se afugentou, porque sabia que seria derrotado. E é nesse ponto do Lancelot preso na torre e do Meleagant esperando ele para a batalha, sabendo que ele não vai, que a história do Chrétien de Troyes termina. Ela termina meio que sem um final. Existe então o final da história que foi escrito pelo Godefroy de Lagny, não sei exatamente como se fala. E nesse final o Lancelot consegue sair da torre e chegar até o local para que ele vença finalmente o Meleagant ali em Camelot, na corte do rei Arthur. Como eu falei para vocês, o Chrétien de Troyes foi um escritor ali do século XII que participava da corte na região de Champagne, no norte da França, e escrevia para essas pessoas da corte. Ele vai ser considerado um dos pais fundadores dessa literatura arturiana, dessas histórias que envolvem os cavaleiros do rei Arthur. Nessa época muitas coisas ainda eram escritas em latim e ele vai escrever essas histórias no francês antigo, fazendo uso dessa língua para escrever narrativas de ficção. Ele vai escrever essa história do Cavaleiro da Carroça sobre o mecenato da Maria de Champagne, ou seja, a Maria de Champagne, ela patrocinava a escrita dessa história. E ela era filha da Leonor da Aquitânia, uma das mais famosas rainhas medievais. Foi para essa rainha, Leonor da Aquitânia, que ele escreveu o Cavaleiro da Carroça e que foi o primeiro texto a falar sobre esse amor entre Lancelot e Guinevere. A Leonor da Aquitânia, ela merece um vídeo aqui todo sobre ela, porque ela também é uma figura quase lendária. Ela foi rainha da França, ela se casou também com Henrique II e se tornou rainha da Inglaterra. Ela foi mãe do Ricardo Coração de Leão e foi mãe também do rei João Sem Terra. Ela foi uma figura muito importante da história da França e da Inglaterra. Ela sempre teve um gosto muito grande pela literatura, ela sempre também foi muito envolvida em questões políticas, de acordos e de casamentos, e ela esteve por trás da difusão dessa ideia de amor cortês. A sua filha Maria herdou também da mãe esse gosto pela literatura, e ela que vai pedir então que o Chrétien de Troyes escreva essa história sobre um cavaleiro que não é movido somente pela sua honra e pelo seu dever, mas ele é um cavaleiro movido pela sua paixão por uma rainha que é casada com o rei Arthur. Eu gostei bastante de ler o livro e de conhecer também toda essa história por trás do livro, porque isso ajuda muito a gente a compreender essa ideia do amor cortês que vai ser tão presente dentro dos romances. Eu gostaria então de saber de vocês, se vocês já leram, se já se interessaram por essas histórias, sejam nos livros ou nos filmes que retratam os mitos em torno do rei Arthur. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo e se inscrever no nosso canal para não perder os próximos conteúdos, certo?